Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor para a nossa meditação. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Abra, por favor, a palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, pedindo que Deus fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Romanos, capítulo de número 10. Quem achou, diga amém. Diz-nos a palavra: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este texto da palavra do Senhor, que vem, ó Deus, para nos edificar nesta noite, que vem, ó Deus, para nos ensinar, nos instruir nesta noite, em nome de Jesus. Obrigado a Deus pelos homens do passado que o Senhor usou para escreverem a tua palavra, homens ungidos, santos, homens tomados pelo Espírito Santo, que escreveram a Deus as sagradas Escrituras, e nela nós nesta noite podemos mais uma vez meditar, e o mesmo Espírito que inspirou os homens do passado possa nos iluminar nesta noite, para que haja, Senhor, entendimento, para que haja, Senhor, compreensão da verdade estabelecida na palavra do Senhor, em nome de Jesus. E nós oramos também nesta noite, ó Deus, por todas as igrejas onde a tua palavra está sendo ministrada nesta noite. Cada pregador, cada pregadora, homem ou mulher, aquele e aquela que fará uso da tua palavra, que sejamos instrumentos tão somente nas mãos do Espírito Santo, para ministrar às igrejas, ó Deus, em nome de Jesus. Dos quatro cantos da terra, Senhor, onde há uma igreja reunida nesta noite, neste momento, ó Deus, derrama a tua unção, derrama a tua graça, ó Deus, abençoando de uma maneira profunda e maravilhosa, que quando as pessoas deixarem o templo, deixarem a tua casa, possam sair na certeza que aprenderam um pouco mais do Senhor, que foram edificados pelo Senhor, que foram fortalecidos e guardados pelo poder maravilhoso do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor,
porque aqui nós não estamos em uma competição, mas nós estamos numa adoração, e assim as igrejas dos 4 cantos da terra, juntos adoramos o nome do Senhor, Pai, juntos bendizemos o Senhor em Cristo Jesus, sem ter a pretensão de querer ser melhor do que este ou aquele outro, que não somos melhores do que ninguém, nem queremos ser, queremos apenas servir ao Senhor, e adorá-lo, e bendizê-lo, e ministrar a Tua palavra, Senhor, com fidelidade em Cristo e por Cristo Jesus. Oramos também por aqueles que não puderam estar presentes por motivo de enfermidade, pessoas que estão hospitalizadas nos leitos dos hospitais. Pai, visita-os, ó Deus, em nome de Jesus, curando e abençoando. Aqueles vão passar também por procedimento cirúrgico nessa semana, como a irmã Enira, ó Pai, fazer cirurgia nos olhos. O Senhor possa abençoá-la, derramar a Tua graça sobre ela, que ela possa habitar nas mãos do Senhor, e o Senhor já fez o melhor em nome de Jesus. Graças te damos por cada irmão e irmã que veio aqui, Senhor, cada visitante, ilustre visitante, que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações. É a nossa oração que lhe fazemos em nome de Cristo e por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amados, nós temos ministrado nas noites de quarta-feira a carta de Paulo aos Romanos, temos estudado este texto, e Deus tem trazido ao nosso coração palavras profundas e maravilhosas de conhecimento, de aprendizado das Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. E aqui agora nesta noite, no capítulo 10 do apóstolo Paulo aos Romanos, a sua carta aos Romanos, ele vem nos ensinar sobre a essência da igreja, a essência de ser da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então aqui tem coisas tremendas que eu quero compartilhar com os amados, em nome de Jesus. Fique com a sua Bíblia aberta, e com certeza Deus há de ministrar, Deus há de falar ao seu coração, e eu oro para que você compreenda, para que você entenda perfeitamente a palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Gostaria que os irmãos lessem comigo novamente apenas o verso 1 neste momento, pode ser? Leiam comigo, por favor, o verso 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Mais uma vez, agora só a igreja, bem bonito, por favor. O apóstolo Paulo está orando, o apóstolo Paulo está falando aos crentes em Roma, aos cristãos romanos, e ele diz da sua boa vontade, vontade do seu coração. Ele fala sobre a sua súplica a Deus, a favor deles, ou seja, a favor dos romanos, a favor dos judeus, a favor do povo de sua época. E Paulo fala especialmente neste texto para os judeus, e a oração dele ao lembrar este povo, este grupo, essa nação, Paulo está dizendo: olha, eu conheço os judeus. Paulo também era judeu, Paulo também tinha conhecimento profundo da palavra do Senhor. Paulo, ao falar na sua carta aos irmãos ali, ele fala do próprio Cristo, que veio da linhagem dos judeus. Paulo fala dos privilégios que os judeus haviam recebido. Um dos privilégios é a revelação especial de Deus, as Sagradas Escrituras. Os gentios haviam recebido a revelação natural, ou seja, a revelação através da natureza, da criação do universo. Mas este povo havia recebido a revelação especial de Deus, havia presenciado milagres de Deus, feitos de Deus, a grandeza do Senhor Deus. Mas ali havia pessoas que estavam procurando estabelecer, como nós já lemos aí no verso 2, 3 em diante, a sua própria justiça, e não a justiça que vem de Deus. O verso 2 diz que aquelas pessoas tinham zelo por Deus, mas era um zelo por Deus sem entendimento. Paulo está dizendo assim: olha, não pensem que este grupo que eu estou falando, eles não tenham zelo de Deus, eles são zelosos para com Deus, mas o zelo deles é sem entendimento. Eles não estão tendo a devida, o correto entendimento das coisas de Deus. Paulo também, antes de converter, se chamava Saulo,
ele tinha zelo pelas coisas de Deus. A Bíblia diz que ele perseguia a igreja de Deus, que ele prendia os cristãos, achando que ele estava tributando culto a Deus, mas até que um dia, que a caminho de Damasco, ele viu uma luz que brilhou diante dele, e ali Paulo teve um encontro com Cristo, e se chamava Saulo, e seu nome foi mudado para Paulo. E agora ele é um apóstolo, agora ele é um evangelista, agora ele é um instrumento nas mãos de Deus, para proclamar o evangelho do Senhor. Mas, irmãos, neste texto vamos aprender nesta noite qual é o papel da igreja, qual é a essência de ser da igreja, qual é a razão de ser da igreja, nós cristãos, povo do Senhor. Eu volto ao verso 1, quando ele assim diz no verso 1: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo está orando pela salvação dos judeus. Paulo está orando também pela salvação dos romanos. A oração de Paulo era essa: Senhor, eu venho à tua presença. Senhor, eu me coloco diante do teu altar. E a minha oração a Deus, ao Senhor, não é para que outra coisa aconteça na vida dessas pessoas, mas a minha oração ao Senhor, Deus, é que eles sejam salvos, que eles sejam alcançados pelo evangelho do Senhor. Será que nós temos também nos dias atuais feito esta oração em favor das pessoas? Será que nós temos nos dias atuais rogado a Deus, chorar diante do Senhor, dizer: Deus, eu quero orar ao Senhor, eu quero buscar ao Senhor neste momento, e eu estou te buscando, ó Deus, como o apóstolo Paulo, eu estou orando aqui, ó Deus, pela salvação das pessoas. Será que é errado orar por isso? Não, é corretíssimo. Muitas vezes oramos pelas pessoas, pela saúde das pessoas. Senhor, eu quero que elas tenham saúde, que a enfermidade vá embora. É uma oração correta, não é errado. Ministrar cura, orar por cura, mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 18 que não adianta você orar pela cura da pessoa se você não orou pela salvação da pessoa. A Bíblia diz que é melhor ter um olho só do que ter os dois olhos perfeitos e ser lançados no inferno. A Bíblia diz: se a tua mão direita te faz tropeçar, arranque e jogue fora, pois é melhor entrar no céu com uma só das mãos, do que ter as ambas e ser lançado no inferno. A Bíblia diz: se o teu pé direito te faz tropeçar, corta ou joga fora. É melhor entrar manco no céu do que ter ambas as pernas e ser lançado no inferno. Então a ênfase da pregação do Evangelho, ela não se baseia na cura física, mas a ênfase da pregação do Evangelho se baseia na cura espiritual, na salvação da pessoa em Cristo e por Cristo Jesus. Amém, igreja? Aqui que está o fundamento da palavra do Senhor. Jesus mesmo em Mateus capítulo 16, verso 26, ele dá outra ilustração para nós, quando ele fala também de riquezas e prosperidade, onde ele diz assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma. O evangelista Lucas vem dizer também, o próprio Cristo, Lucas narrou, que Jesus pregando o evangelho, um jovem, muito jovem, diz para ele: olha, e Jesus conta essa história também, que o campo dele havia produzido com fartura, com abundância, era uma colheita exponencial, uma colheita extraordinária que teria naquele ano. E ele dizia consigo mesmo: vou destruir os meus celeiros, vou construir celeiros maiores. Então direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe, regala-te, e você está tranquila durante muitos e muitos anos. Aí Jesus vem para ele e fala assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O
O que tens preparado para quem será? Aí entramos numa outra categoria. Vamos orar por prosperidade financeira, por sucesso financeiro. E, meu irmão, não é errado orar por sucesso e prosperidade financeira, desde que primeiro oremos pela salvação em nome de Jesus. Hoje se ouve muito aí, venha para Cristo e você vai prosperar. Venha para Jesus, se você chegou pobre, vai ficar milionário. Você chegou num carrozinho baratinho, vai sair num carro importado. Venha, porque a teologia da prosperidade, Jesus está falando que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que dará ao homem em troca de sua alma, que adianta ter toda a riqueza deste mundo, se você não tem a riqueza espiritual, que adianta ser sadio, curado, sarado, como muitos falam, o que importa é ter saúde, se você não tem a sua salvação garantida. Paulo está orando dizendo, a minha oração, a minha súplica em favor deles é para que sejam salvos em nome de Jesus. Eu estou orando para que eles sejam salvos. E note, amados, não só isso, se Paulo apenas fizesse esta oração, você poderia dizer, mas Paulo, você fez uma linda oração, mas será que você realmente está envolvido com esta oração? E Paulo valorizava, queridos, tanto a salvação das pessoas, que você pode ver comigo lá no capítulo 9, no versículo 3, o que Paulo vai dizer sobre isto. Olha o que Paulo diz, impressionante, maravilhoso, o capítulo 9, verso 3. Porque eu mesmo, olha o que Paulo fala, desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Paulo fala aí que ele mesmo desejaria ser anátema. Anátema quer dizer maldito. Paulo fala assim, eu queria ser maldito, eu aceito a maldição sobre a minha vida, desde que vocês sejam salvos. Eu desejaria ser separado de Cristo, desde que vocês se unissem a Cristo. Desde que vocês entendessem, Paulo fala, a profundidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação, estou orando pela salvação de vocês. Se eu me perder, se eu for para o inferno, se eu tiver que abandonar o céu, eu estou disposto a fazê-lo, mas desde que vocês sejam salvos. É lógico que Paulo não ia para o inferno, é lógico que Paulo não iria se perder, porque Paulo foi lavado pelo sangue do Cordeiro, Paulo foi redimido por Jesus, Paulo jamais, porque a Bíblia diz em Romanos 8 também, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Mas o que Paulo está dizendo, que eu quero a salvação de vocês. Quando Paulo escreve aos Filipenses, Paulo fala, estar com Cristo é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Mas Paulo diz assim, mas se eu permaneço na carne, e o meu permanecer na carne dá resultado, traz fruto para o meu trabalho. Qual é o fruto? Almas ganhas para o Senhor, então não sei mais o que escolher. Aí depois Paulo fala, eu já tomei a decisão, eu quero permanecer na carne, eu quero permanecer na carne no sentido de estar vivo, eu quero estar vivo ainda, porque eu quero pregar para vocês o Evangelho de Jesus, para que vocês alcancem a salvação em Cristo Jesus, o Senhor. Então Paulo fala aqui que o céu é incomparavelmente melhor, incomparavelmente, não tem comparação. Mas se o viver neste patamar terreno vai gerar mais conversões, Paulo fala, eu prefiro continuar um pouquinho mais aqui nessa terra, neste patamar terreno, porque este patamar terreno vai me trazer resultado para o meu trabalho. Então Paulo está orando pela conversão das pessoas. Meu amado, não adianta orar por prosperidade se a pessoa não for salva. Não adianta orar por saúde se a pessoa não for salva. E às vezes nós erramos a oração e nós não sabemos orar como convém, a própria Bíblia diz isso, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez nessa noite você entrou aqui e está orando por um problema que alguém está enfrentando, uma dificuldade, uma luta que alguém está enfrentando. Você muda a sua oração a partir de hoje. Você fala, Senhor, hoje eu estou orando diferentemente. Deus, eu estou orando agora, é que esse
para que esta pessoa se converta ao Senhor, para que esta pessoa, meu Deus, meu Pai, seja salva em nome de Jesus, para que essa pessoa entenda a profundidade do Evangelho do Senhor, e essa pessoa, Deus, possa se prostrar diante de Ti, porque se a pessoa for salva, o resto é resto em nome de Jesus. Amém, igreja? Será, meus amados irmãos, que a igreja tem esta empolgação que o apóstolo Paulo tinha? Será que a igreja tem este desejo do apóstolo Paulo, orar por salvação? Será que nesta noite, ou nesse dia, na semana que se findou, nós oramos pela salvação de alguém? Eu repito para você que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que dará o homem em troca de sua alma, que adianta a pessoa estar sarada, cheia de saúde, vem aqui, eu vou curar você, será curado nessa noite, é melhor ir enfermo e ir para o céu do que curado e ir para o inferno, porque a salvação está em primeiro lugar. Enquanto não houver salvação, o restante não vai acontecer. E Paulo diz isso na palavra que ele deixou escrito para nós. Eu repito para você que ele preferia ser amaldiçoado, anátema, mas que as pessoas fossem salvas em nome de Jesus. Eu vejo esse texto e vejo e percebo que está descendo lágrimas pelos poros do apóstolo Paulo na sua face, quando ele orava pela salvação das pessoas. Nós cantamos uma canção aqui que fala: queremos ser as mãos de Deus, os olhos de Deus, os pés do Senhor, indo por todos os cantos e povoados e nações, levando o evangelho do Senhor. E a própria palavra de Deus vem dizer como alguém vai ser salvo, diz aqui a palavra do Senhor, como alguém vai ser salvo se ele não ouviu o evangelho. Mas como ele vai ouvir o evangelho se ninguém pregar para ele? Mas como alguém vai pregar se não for enviado? Então primeiro precisamos enviar alguém para pregar. A pessoa vai enviada, ela prega o evangelho. A pessoa vai ouvir a pregação do evangelho. Após ouvir a pregação do evangelho, ela vai crer no evangelho. Depois ela será salva em nome de Jesus. Ela não será salva se ela não crer. Ela não pode crer se não ouvir. Ela não vai ouvir se ninguém pregar. Ninguém vai pregar se não for enviado. Então quando você ora pela salvação de alguém, você fala: Senhor, eu estou orando para que essa alma tenha um encontro com o Senhor, e agora eu quero ser enviado pelo Senhor até ela, para mostrar para ela o plano da salvação, para que ela entenda que nós todos pecamos, destituídos estávamos da glória de Deus, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que ela entenda que ninguém é salvo pelas suas obras, pois Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu não sou salvo pelas obras, mas para que a pessoa possa crer nesta verdade, alguém tem que pregar esta verdade para ela. Enquanto muitos estão buscando a prosperidade, estão deixando a salvação de lado. Muitos estão buscando a cura para as suas enfermidades, estão deixando a salvação de lado. E Paulo fala: Senhor, a súplica diante do Senhor, a boa vontade do meu coração é que eles, ó Deus, sejam salvos. Eu estou orando por isto, Senhor. Salva, Senhor, estas pessoas. Talvez você não tenha orado pela salvação das pessoas, pela salvação das nações. Talvez você não tenha orado porque você não tenha entendido a profundidade do evangelho. E você ora: Senhor, aquele fulano, Beltrano está com um problema, Senhor, resolva o problema deles. O problema deles, queridos, chama-se salvação em Cristo Jesus. Pois enquanto não forem salvos por Cristo, as demais coisas não hão de acontecer. A salvação é um ato gratuito de Deus. Mas como, você pode perguntar, qual é a condição para que eu me aproprie da salvação? Aí vem Paulo e diz no versículo 8 e 9 o seguinte: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Aí ele fala no verso 9, se é condição sine qua non, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Qual é a condição para que eu seja salvo? Diz a Bíblia: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor. Senhor, Kyrios, no grego, é o majestoso, é o poderoso, é o soberano, o eterno, o que está acima de todas as coisas. E Paulo fala assim: olha, a palavra de Deus, a palavra do evangelho que eu estou pregando, ela está perto do teu coração, ela está perto da tua boca, e se você abrir o coração, para esta palavra entrar no seu coração, e se você, após entrar a palavra no seu coração, ela vai penetrar no seu coração, aí você vai abrir os seus lábios, primeiro o seu coração vai crer que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, o seu coração vai crer que Jesus não ficou pregado lá na cruz do Calvário, que ele desceu daquela cruz, foi tirado da cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está e voltará. E se você crer no seu coração que Jesus está vivo, e esse crer no seu coração, esse sentimento na sua alma tomar conta de você, e você abrir a boca dizendo: Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, diz a Bíblia, garantia, você será salvo. Porque cristianismo não é sentimentalismo, cristianismo é um ato confessional, cristianismo, salvação tem que te levar a confessar. Se você fala que acredita em Cristo, que aceita Cristo, mas você nunca confessou a Jesus, a Bíblia está dizendo que você ainda não é salvo. Se eu creio em Cristo, se eu sinto que eu creio nele, eu conheço, eu tenho entendimento do Senhor, compreensão dele, mas se eu nunca diz Jesus é Senhor, se eu nunca professei, nunca fiz a minha profissão de fé, Jesus é Senhor, a Bíblia está ensinando que eu não sou salvo. Porque o meu coração creu, mas minha boca tem que confessar. Naquela época as pessoas diziam: César é Senhor, César é Senhor, César é Senhor. E vem Paulo dizendo: César não é Senhor, quem é Senhor é Jesus Cristo, aquele que morreu e aquele que ressuscitou. Aí vem Mateus capítulo 10 para dizer também, completar essa palavra, dizendo: se nós confessarmos a Cristo diante de Deus e diante dos homens, nós seremos salvos. Não fecha aí Romanos não, mas aqueles que gostam de anotar o texto e gostam de ler também, pode abrir a sua palavra, a palavra de Deus, aqueles que quiserem e puderem. Muitos sabem de cor este texto, mas se você quiser abrir, é Mateus capítulo de número 10, é o verso 32 e o verso de número 33. Abra aí, por favor, a palavra do Senhor, aqueles que quiserem, que a Bíblia está ensinando. Em Romanos 10 é o apóstolo Paulo falando. Em Mateus 10 é o próprio Cristo anunciando. Mateus 10, 32, 33 diz assim: portanto, olha aí, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Vou repetir o 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então a Bíblia está dizendo para nós, querido, não basta confessar Cristo diante de Deus, espiritualmente falando. A Bíblia fala, para ser salvo, eu preciso confessar Jesus diante dos homens. Eu preciso confessar Jesus diante das pessoas. Eu preciso confessar Jesus diante da multidão. Eu preciso dizer para o meu vizinho, meu colega de trabalho: Jesus Cristo é Senhor, Ele é o Senhor da minha vida. Porque eu não quero a palavra de Deus, a palavra da fé que fora pregada, entregue aos santos, a palavra da fé pregada, eu não quero só esta palavra perto do meu coração, eu não quero só esta palavra perto da minha boca, pois se a palavra estiver apenas perto do meu coração e perto da minha boca, eu estarei fatalmente perdido. Eu não quero estar fatalmente perdido, eu quero ser salvo. E para que eu seja salvo, eu vou abrir o meu coração para a palavra do Senhor. A Bíblia diz no Apocalipse: se eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz,
abrir a porta do coração, eu entrarei em sua casa, é sua vida, cearei com ele e ele comigo. Eu estou batendo na porta do coração. Filho meu, diz a palavra, dai-me o teu coração. Se alguém abrir o coração para Jesus. Os judeus não entenderam isso. Por isso Romanos 10 vai dizer, a partir do versículo 3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Eles tentaram estabelecer a sua própria justiça, achando que eles iam ser salvos pela lei, pelo guardar da lei, pelo guardar das tradições, pelo guardar dos usos e costumes da época. Aí eu vou ser salvo porque eu estou cumprindo a lei. E Paulo fala, ninguém vai ser salvo por cumprir a lei, porque a lei ela serve como aio, porque a lei te conduz a Cristo. A única coisa que a lei vai mostrar para você é que você é pecador, que você é incapaz de cumprir toda a lei de Deus, pois se você tentar cumprir toda a lei de Deus e errar um só princípio, você negligenciou toda a lei de Deus. Mas você é salvo, sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz por você, porque quando você era incapaz de alcançar a salvação, Ele veio, Ele tomou o seu lugar, Ele tomou sobre si os nossos pecados, e ali naquela cruz, Ele se fez maldito por nós, porque diz a Bíblia, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele fez maldição por nós, mas quando Ele ressuscitou, Ele pagou os nossos pecados, e agora o diabo não tem mais poder sobre nós, as trevas não têm mais poder sobre nós. Sabe por quê? Porque nós fomos salvos, regenerados, fomos justificados, declarados justos por Deus em Cristo Jesus, de maneira comprovada, quando Ele provou isso e comprovou isso lá na cruz do Calvário, porque Ele morreu por nós. Agora, se eu entendo isso, Romanos 3, 23 e 6, 23, que o salário do pecado é a morte, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, mas se eu entendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e eu falo, Jesus é o meu Senhor, eu estou confessando o Senhor da minha vida, a Bíblia diz, a partir daí, você é salvo, a partir daí você tem a garantia, diz a palavra, será salvo, será salvo. Verso 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Eu já posso dizer, que já sou salvo. Você poderá dizer, que já é salvo. Mas aquelas pessoas não quiseram entender isto. Aquelas pessoas rejeitaram. Aquelas pessoas disseram, eu não quero a justiça de Deus, eu vou estabelecer a minha própria justiça. Eu vou estabelecer os meus próprios métodos, para que os meus métodos gerem para mim méritos. Aí pelos meus méritos, eu vou ser salvo. A Bíblia fala, você não vai ser salvo pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua boa vontade, pela sua humildade ou simplicidade. Você vai ser salvo se a sua boca confessar, Jesus é Senhor. E note, queridos, que era isso que mexia profundamente com o coração do apóstolo Paulo. E Paulo chorava diante da dureza do coração, dos corações empedernidos. Pessoas estavam postergando a fé em Cristo, através dos seus méritos e atos e ações e obras. E Paulo fala, vocês estão buscando prosperidade, vocês estão buscando saúde, eu estou lhes oferecendo algo melhor, que a salvação em Cristo Jesus. Pois melhor do que qualquer coisa é dizer, estamos salvos em Cristo Jesus.
Mas a salvação, para receber a salvação, a condição de me apropriar dela, deste fator impostergável, é eu sentir lá no coração: Jesus, de fato, está vivo. De fato, Ele venceu a morte. E a sua boca, a sua língua desenrola. E a sua língua leva a sua boca a dizer, e você vai dizer: Jesus é o meu Senhor. Jesus é Senhor. Quando eu digo Jesus é Senhor, eu estou dizendo: eu sou agora um escravo dele. Eu sou agora um servo dele. Vou agir como salvo de acordo com a vontade dele. Você, por exemplo, vai orar como Samuel orou. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Você não vai orar como os ímpios oram, dizendo: escuta, Deus, que eu estou falando. Isso não é oração de cristão. Escuta, Deus, que eu estou dizendo. Não, fala, Senhor, que teu servo ouve. Ele é Deus, você é servo. Nós não podemos dar ordens para Deus. Deus é soberano, infinito, poderoso. Fala, Senhor, teu servo ouve. Não, escuta, Senhor, aquilo que eu tenho para falar para o Senhor. Como é que pode isso? Como é que o Senhor deixa isso? Não. Esqueça isso. Você se humilha diante do Senhor, Ele te exalta, Ele te abençoa. Mas, queridos, o importante no texto, a Bíblia fala, é confessar a Jesus como Senhor. Eu vou repetir para você o texto. Veja bem, verso 9 de Romanos 10. Se é condição. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Diz o 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Diante disso, a pergunta que lhe faço nesta noite é essa: você já confessou Jesus Senhor da sua vida? Você já abriu o seu coração para Jesus? Já abriu o seu coração para Ele? Paulo fala no capítulo 10, verso 8, que a palavra está perto, na tua boca, no teu coração. Aí ele fala, se, como que dizendo em outras palavras, embora a palavra esteja perto, tão perto de você, mas se a palavra do Evangelho não penetrar no seu coração, se a palavra do Evangelho, ao penetrar no seu coração, não levá-lo a pronunciar Jesus é Senhor, você não será salvo. Você vai ser lançado no inferno. Então não deixe a palavra perto, fala para ela, entra no meu coração. Eu não busco estabelecer minha própria justiça, diz Paulo, mas vamos estabelecer a justiça que vem de Deus. Aí haverá salvação em nome de Jesus. Teologia da prosperidade lota igrejas, salões, auditórios. Teologia da cura lota auditórios, mas esvazia o céu. A teologia bíblica é quando você prega a salvação tão somente em Cristo Jesus, o Senhor. Toda mensagem tem que ter sangue de Cristo. É você se rendendo ao Senhor Jesus Cristo, para que você seja salvo em nome de Jesus. Eu lhe pergunto, para encerrar a mensagem, você já confessou Jesus Senhor da tua vida? Não estou perguntando se você nasceu num berço evangélico. Pastor, eu nasci num lar evangélico, meus tataravós eram evangélicos, meus também eram. Toda a minha linhagem foi evangélica.
Não importa. O que importa é o dia que você disse: Jesus é o meu Senhor. Isso serve para a criancinha, para o adolescente, para o jovem, para o ancião, para o pobre, para o rico, para o remediado. Serve para todo mundo, todas as raças. Jesus é meu Senhor. Quero lhe convidar nessa noite a curvar a sua cabeça neste momento, fechar os seus olhos, a fazer uma oração a Deus nesta hora. Paulo orava: Senhor, a minha oração é para que eles sejam salvos. Paulo foi o maior missionário que a história já conheceu, o maior apóstolo que a história já conhecera, porque Paulo não pregava filosofias nem ideologias. Paulo pregava a salvação em Cristo Jesus. Enquanto você ora, você fala com Deus. Eu perguntei já 3 vezes, vou perguntar a 4ª. Você já declarou Jesus Senhor da tua vida? Diga hoje: eu declaro Jesus o meu Senhor. Não deixe a palavra pertinho do seu coração. Não deixe a palavra perto. Perto não quer dizer nada, que pode estar perto e longe ao mesmo tempo. E no último dia dizer: Senhor, a palavra estava tão perto, mas eu não abri meu coração para o Senhor. Se você vê que nesta noite, membro e não membro, visitante, não visitante, assíduo e não assíduo, buscar prosperidade, eu não tenho prosperidade para te dar. Se você veio buscar uma cura, eu não tenho cura para te dar. Mas se você veio buscar a tua salvação, eu tenho salvação para te oferecer, em Cristo Jesus, o Senhor. Tem pessoas que são convencidas e não convertidas. Nós queremos pessoas convertidas. Quando aquele homem paralítico pediu para os apóstolos prata, dinheiro, os apóstolos disseram: nós não temos prata, não temos ouro, mas que temos te damos em nome de Jesus. Levanta e anda. Ele entrou no templo, porque ele foi salvo por Jesus. Jesus é o meu Senhor. Não deixe. A palavra de Deus diz assim: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. A você que aqui está, você que assiste pela internet, pelo DVD ou pelo CD, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você já fez a oração, dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Quer dizer que eu sou teu servo, teu escravo, porque eu estou te confessando diante das pessoas. Porque a Bíblia diz: se eu negar a Cristo diante dos homens, Ele me nega diante de Deus. E se eu confesso, Ele me confessa diante do Senhor. Aí quando você o confessa, você sairá daqui nessa noite, não mais sozinho, porque você recebe o Espírito Santo no seu coração. É o tema para outra mensagem. O Espírito Santo, ele vem e entra quando você aceita Cristo no seu coração, na sua alma, em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor, o teu povo está em oração. Aqueles que têm a percepção cristã está também orando para que outros se rendam a ti. Ó Deus,
Muda a nossa oração, Pai. Oramos pela saúde de tantas pessoas. Oramos por outras coisas. A partir desta noite, queremos orar tão somente pela salvação, Pai. Após a salvação, vamos orar por outras coisas. Se alguém chegar até nós e falar assim, estou com um problema, eu estou precisando de uma oração, nós vamos dizer, você já confessou Jesus, Senhor, a tua vida? Não. Então, vou orar pela sua salvação. Depois eu oro pelos teus problemas. Ó Deus, a mensagem do Evangelho é tão cristalina, Senhor. A mensagem do Evangelho, Pai, é tão profunda, Senhor. Ela é tão maravilhosa, Senhor. Mas as pessoas têm deturpado a mensagem do Evangelho, Pai. Nessas teologias furadas da prosperidade, do tombo, dessas coisas, dessas aberrações, Pai. Porque a mensagem abre o coração, deixa Cristo entrar. Confesse a Cristo e terás um lugar garantido no céu. Será justificado pelo sangue maravilhoso e bendito do Cordeiro, o Senhor Jesus. Deus, aquelas pessoas do passado, o Pai diz aqui a palavra, adoravam o Senhor sem entendimento, tinham um zelo sem entendimento, Senhor. Não permita que tenhamos o zelo por Ti sem entendimento, sem compreensão verdadeira, Senhor, mas possamos entender o que está em jogo é a nossa salvação em Cristo Jesus, o Senhor. Pai, que esta palavra pregada nesta noite possa penetrar nos corações de maneira profunda, maravilhosa, Pai, e possa levar pessoas a dizer, Jesus é o Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Continue orando, igreja, continue falando com Deus. Porventura alguém que nesta noite, enquanto todos os olhos fechados e orando, só Deus vendo, que ainda não confessou Jesus, Senhor, da tua vida, e hoje você entendeu a mensagem da salvação, quer dizer, Jesus, você é o meu Senhor, eu confesso. Levante a sua mão rapidamente e abaixe em nome de Jesus. Amém, 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 glória a Deus, amém, aleluia, glória a Deus. Mas alguém está dizendo, Jesus é o Senhor da minha vida, eu entendi a mensagem, hoje eu sou salvo. Amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, amém. Aquele que me confessar, eu confessarei. Glória a Deus. Pai, obrigado a Deus por estas vidas tão preciosas, que estão dizendo a Deus, diante do Senhor, Jesus é o meu Senhor. E no seu dia a dia estarão confessando diante dos homens, das pessoas. Sabe quem é o Senhor da minha vida? É Jesus. O Jesus ressurreto, o Jesus que não ficou na cruz, o Jesus vivo, maravilhoso e lindo. Eu sou servo dele, ele é o meu Senhor, eu estou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, eu estou caminhando rumo à Nova Jerusalém. Ó Deus, preenche essas pessoas com a paz do Senhor, com a bênção que vem do Senhor, Pai. Que o Espírito Santo possa tomar essas pessoas de uma maneira poderosa e maravilhosa, que elas sintam o que acabaram de fazer nesta noite, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E nós demais que já fomos salvos, já confessamos, que possamos continuar orando pela salvação de outras pessoas, entender que a mensagem do Evangelho é a mensagem da salvação. Possamos orar pela salvação dos nossos familiares ainda não salvos, a salvação da nossa cidade, daqueles que ainda não foram salvos, a salvação do nosso mundo, daqueles que ainda não foram salvos. Então, Pai, nos envia até eles, para pregar a mensagem da fé, para que eles ouçam a mensagem da fé, para que eles possam crer na mensagem da fé, e possam ser salvos também, em nome de Jesus. Porque a mensagem, Pai, é para todo mundo, não é de um grupo seleto, é para todo mundo, Pai. Possamos viver como salvos em Cristo,
desfrutando de tão grande salvação, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E agora, amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada um dos preciosos e amados irmãos, hoje, agora e para sempre, em Cristo e por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja? Amém? Fique em pé, dê um abraço que está ao seu lado. Deus abençoe, uma ótima noite a todos. Vão com Deus, em nome de Jesus.